Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Denison Investimentos. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fundo Fiagro XP CA11 que vem caindo aí muito e muitas pessoas meio que assustado, o porquê que esse Fiagro tem caído muito, que está aí com cerca aí, pessoal, de 15% de descontos, mas eu quero dizer para vocês que não é nada que está acontecendo assim de anormal ou que lhe deixa um pouco assustado sobre esse Fiagro, tá certo? Então nós vamos aqui analisar esse Fiagro, tá bom? E o valor atual da cota está em 8,08 e o XP CA11 tem aí distribuído aí, tem entregado um dividend yield de cerca de 16,21 nos últimos 12 meses, tá certo? A sua valorização aí tem caído, tá certo? Está em negativo cerca de 12% nos últimos 12 meses, tá certo? Então o fundo aí tem caído aí, mas nós vamos ver aqui o seu valor patrimonial por cota é de 9,49 e o seu PVP está em 0,85. Então aí você pode observar aí que está aí cerca de 15% de desconto. Lembrando, pessoal, se você tem aí esse Fiagro em carteira, comente aí, diz aí se você tem esse fundo e se você acha que vale a pena. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, tá certo? Então, observando aí o número de cotista passa dos 100 mil cotista, tá certo? E o fundo, ele tem distribuído aí cerca de 9 centavos por cota e a sua data base foi 28/6 e a sua data de pagamento foi 12 de julho. Então, o fundo aí, o Fiagro aí, fez um pagamento de cerca de 9 centavos por cota. Então, nós vamos verificar aqui o seu relatório gerencial do XP CA11 e nós vamos verificar aqui se houve algum problema. Eu já vou logo adiantando que não houve nada, é só algo de mercado mesmo que tem caído. Então, se você acha que é uma oportunidade, show de bola, tá bom? Então, você observa aqui, como eu já disse, esse relatório gerencial aqui é do mês de junho, é referente ao mês de junho, e esse fundo, esse Fiagro, pagou aí cerca de 9 centavos por cota e você observa aqui zero de inadimplência, tá certo? Então isso já é uma coisa boa, diferente de alguns fundos, de alguns Fiagro que nós observamos aí, tá certo? Como Vigia 11, que está aí com algumas inadimplência, tá certo? Então isso já é um bom sinal para esse Fiagro que está aí zero de inadimplência. Tá certo? Então, você observa aí que a sua média diária de liquidez em junho foi de um pouco mais de 1,5 milhão de reais, tá certo? E você observa que o objetivo do fundo, o XP Crédito Agrícola, tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros em lastro de agronegócio, tais como CRAS, LCA, cotas de FI, de Fiagros e FDC Agro, tá certo? Então você observa aí também que o fundo ele investe também em CRAS, LCA e cotas de outro fundo, tá certo? Então você observa aí que esse fundo, esse Fiagro, ele capta recursos dessa forma, tá certo? Então nós vamos observar aqui também desse fundo, ver como é que está o seu demonstrativo de resultados. Você vê aí que em junho o fundo ele teve aí um lucro de 4,8 milhão de reais em regime de caixa, tá certo? Receita de CRAS, regime de competência, você vê aí que foi aí, só dele foi de 4.390.000, tá certo? E a receita de LCA e renda fixa foi um pouco mais de 100 mil. Então, as suas despesas aí operacionais foi 439 mil e o resultado líquido do regime de caixa ficou aí 4,5 milhões.
tá certo? Então, você veja que o fundo distribuiu aí média por cota de 9 centavos por cota, tá certo? E você vê aí agora os investimentos por classe de ativo. Veja que no CRA, 86% são NICRAs e 8% da cotas em fiagros, ele investe em outros fiagros e tem aí um pouco mais de 5% em caixa, tá certo? E outra coisa importante é a alocação dos segmentos, tá certo? Pessoas que pegam dinheiro emprestado na XP, então veja que 18% é usina de açúcar, 17% em grãos, e aí você observa as outras porcentagens, 11% em outros, e etanol 10%, então você vê aí que aqui são alocação por segmento de pessoas que pegam dinheiro emprestado com a XP. Então, pessoal, você pode observar nesse fundo, nesse fiagro, que não há nada de anormal. E vendo aqui, você observa que a movimentação de portfólio, ele diz assim, ao longo do mês de junho não houve movimentação no portfólio no fundo. No entanto, duas operações seguem em estruturação pelo time da XP e devem ser liquidadas em breve. Segue abaixo algumas breves descrição. Veja que a operação foi de 10 milhões em CDI mais 5,25% em usina tradicional e companhia é uma das maiores conglomerados produtos de açúcar e etanol. Então aí você vê aí que o fundo ele investiu aí cerca de 10 milhões indexado ao CDI mais 5,25%. E a outra operação foi também de 10 milhões no CDI mais 4,6%. Tá certo? Que foi aí na Cooperativa Agropecuária do Oeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Então você veja que o fundo ele está investindo, ele fez esses dois investimentos. Então, pessoal, o vídeo de hoje é justamente falando sobre a XPCA11, que tem aí caído, porém não é nada de anormal, tá certo? É essa queda, mas se você gosta do fundo e você entende que esse fundo pode fazer parte da sua carteira, tá bom? Mas esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas algo simples para você entender o mercado de fiagro, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comenta aí no vídeo e se inscreva no canal, valeu? Valeu, fica com Deus!